Olá, boa tarde, boa noite a todos. Agora aqui em Cuiabá são 18h24. Para quem ainda não viu os nossos vídeos aqui, meu nome é Bruno, eu me chamo Bruno. Nós estamos montando uma série de vídeos comentando personalidades e o santo de cada dia, né? Hoje, dia 9 de janeiro de 2021, é comemorado um santo da Igreja Católica chamado Santo André de Corsini. Santo André Corsini, um santo italiano, nasceu em Florença, e ele nasceu lá pelo século 1300 e alguma coisa, pelo século 14, e ele foi final da Idade Média, meados para o fim da Idade Média. Ele conviveu com próximo ali onde tinha muitas ordens religiosas dos cartuchos, casas religiosas dos cartuchos, e a mãe dele sempre quis muito ter um filho e não conseguia. Após muita oração, muita insistência, a mãe conseguiu que ele fosse, que ela engravidasse, que tivesse esse menino. O nome dele foi dado André. Ele foi uma pessoa extremamente insuportável, né? Ele teve uma vida muito complicada e a mãe disse para ele que ele era insuportável, que ele era complicadíssimo, que era uma pessoa que ela falou: jamais eu queria ter tido um filho como você. Mas aconteceu, o fato é que ela sonhou um certo dia com um lobo que entrava dentro de uma igreja e que esse lobo se transformava num cordeiro. E ele um dia disse isso para a mãe, falou assim: mãe, eu acho que eu sou esse lobo. E ele, ao ver isso, a mãe também comentou isso com ele, ele foi para a igreja e falou: não, eu vou mudar de vida. E ali começou a conversão dele. É bonita a história dele, até recomendo vocês lerem, né? Tem vários, vida de história de santos, tem vários e vários, não vou ficar recomendando um livro aqui, mas a história é muito interessante. Ele foi uma pessoa que fugiu da vida pública porque ele queria ter uma vida própria dele, uma vida particular, um recolhimento, um contato dele com Deus. E ele se recolheu aonde? Dentro de uma cartucha, né? Dentro de um convento dos cartuchos, do mosteiro dos cartuchos. E aconteceu, olha que interessante, quando Deus quer cumprir a sua obra, ele dá um jeito. Às vezes a gente fica tão preocupado em, mas será que é Deus que quer isso de mim? Será que Deus quer? Será que... Meu amigo, vai e faz. Porque se não for da vontade de Deus, se você quer fazer, é vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, Deus vai dar um jeito, certo? Porque você não está fazendo de mau espírito. É delicado esse melindre, esse meandro, esse caminho aí. Porém, muito mais complicado que isso é você não fazer, certo? Então vai e faz. Ele foi, e olha o que aconteceu. Como ele fugiu da vida pública, ele era uma pessoa extremamente apostólica, apareceu 2 anjos, um na cidade para conduzir o povo até ele, e outro, apareceu para ele um outro menino, que era um anjo, e falou para ele que ele tinha que levar uma vida pública, uma vida de apostolado. E aí ele foi ordenado bispo, e ele cumpriu a missão dele, certo? Hoje também eu quero fazer um comentário muito importante sobre a vida de uma pessoa que marcou a minha história. O meu irmão me deu contato com essa pessoa, e é de arrepiar a história dele e a personalidade dele. O nome dele é Henry, deixa eu achar certo o nome dele aqui, Ernest Henry Shackleton. Ele é um almirante, nasceu na Geórgia do Sul, ele é da Irlanda, foi explorador polar que liderou 3 expedições britânicas à Antártica. O nome do navio dele se chamava Endurance. Ele fez várias expedições marítimas até Polo Sul. Só que o que é de arrepiar na história dele é o seguinte: ele foi uma pessoa de uma garra, mas foi uma pessoa assim com um vigor de alma, uma segurança. Foi um capitão de navio ali que segurou o barco de tal forma que ele não ficou louco e ele deu conta do recado.
A história depois eu vou pedir, inclusive, pro meu irmão vir com a gente e a gente fazer um vídeo sobre a pessoa dele. Porque ele tem um tal... O vigor de alma dele é uma coisa tão bonita. Só uma pequena palhinha da história dele é o seguinte. Imagina, alguém aqui já navegou no mar mesmo? Navegar assim com dias no mar, né? A maior experiência que eu tive em mar foi uma vez que eu fui pescar no mar. Nós passamos quase 12 horas no mar. Gente, é muito fora da natureza humana. Não é natural a gente viver naquele sacolejar e viver sem companhia. Isso não é comum. Não é o comum dos homens. Não é o comum da nossa natureza. Ele passou dias, ele fez várias expedições. E ele foi um guerreiro, ele foi um líder, que ele sustentava toda a equipe a todo momento. As pessoas, quando olhavam para ele, sentiam segurança de ver ele. Mas o que eu quero mais deixar aqui, o comentário que eu quero deixar aqui com maior importância é o seguinte: eu conheço uma pessoa que ela é mística e que ela me disse uma coisa, chegou aos meus ouvidos, né? Ela viu Shackleton e ela dizia assim que Shackleton ainda não cumpriu a vocação dele. Ele ainda vai cumprir a vocação dele. Como isso vai se dar? O que é isso? Não sei. Só estou repetindo aqui uma frase que eu ouvi. Mas que pode ser bem possível. Porque uma pessoa, a gente olha, a gente vê o olhar dele, a gente vê a história, lê o livro, a gente percebe o quanto ele ainda tem muito para dar. Ainda que seja somente esse vídeo aqui. Mas é muito. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão de hoje. Uma pessoa sonhada, pedida sonhada, que não deu o seu melhor, mas que depois se arrependeu e fez algo que Deus queria e Deus conduziu. Outro que tinha um vigor de alma tão grande que até hoje ainda passa para a história como uma pessoa de uma alma reta. Que Nossa Senhora nos conceda, que Deus nos conceda a graça, o dom de sermos íntegros, de sermos radicais com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com as nossas falhas, conosco, que somos o nosso pior inimigo, certo? E que, através disso, nós possamos, assim como Santo André, também, ver constantemente os nossos erros e colocar tudo nas mãos de Deus. Porque tem uma frase na Escritura que diz assim: o Senhor não é um homem das obras inacabadas, né? Deus não é um Senhor das obras inacabadas. Então, se ele começou essa obra em nós, ele vai terminar, certo? Então, um bom final de semana a todos. Amanhã temos um outro vídeo, né? Um outro comentário. E aos pouquinhos a gente vai colocando mais conteúdo para vocês aí, tá certo? Gente, bom final de semana, até mais.